Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, domingão, e hoje o Vasco joga daqui a pouquinho, às 4 da tarde no Maracanã, jogo com transmissão ao vivo da Rede Globo de televisão, Vasco e Cruzeiro com o Maraca lotado e uma série de situações aí que envolveram durante a semana a diretoria do Vasco e o consórcio Maracanã junto com a dupla Fla-Flu. E para completar, né, não podia faltar, torcedores do Vasco fazem campanha contra a contratação de Maurício Souza. Essa é uma matéria que acabou que eu esqueci de colocar ontem no vídeo, mas eu não vou deixar passar, não é verdade? A possibilidade da contratação do técnico Maurício Souza não pegou bem com a torcida do Vasco. No sábado agora passado, né, foi ontem, após a notícia de que o Cruz Maltino estaria perto de um acerto com o treinador, foi o estopim para o início de uma campanha contra a chegada do mesmo ao Gigante da Colina. No Twitter, a hashtag Maurício Souza nunca apareceu entre os assuntos mais comentados da rede social. A falta de experiência de Maurício Souza no futebol profissional é uma das principais reclamações dos torcedores. Souza passou boa parte dos últimos anos no sub-20 do Flamengo e como auxiliar do clube, além de uma rápida passagem como assistente do Atlético Paranaense. De acordo com o GE, o nome de Maurício Souza não é consenso dentro do clube, mas é o preferido do gerente de futebol, Carlos Brasil. O scout da 777 Partners, inclusive, não teria gostado da opção, mas deixou a palavra final para o Gigante da Colina, apenas sugerindo que o contrato seja firmado até o fim de 2022. Como noticiado na última sexta-feira, o favorito de outra ala da diretoria e da própria 77 era o técnico André Jardine, que hoje trabalha no Atlético San Luis, do México. Mas a multa rescisória e o alto salário do técnico em solo mexicano emperraram esta possibilidade. Ainda com o técnico interino Emílio Faro, o Vasco volta a campo nesse domingo, né, hoje no caso, contra o Cruzeiro às 16 horas no Maracanã, jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, alguns aspectos que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, quando você vê a total falta de experiência do Maurício Souza, não é só pelo fato dele ter trabalhado no Flamengo, não, que isso aí, para mim, é o de menos. Se o cara tem capacidade, ele pode trabalhar em qualquer clube. Agora, olha bem o histórico do Maurício Souza. Ele foi técnico do Sub-20 do Flamengo, né? Depois ele trabalhou como auxiliar do clube rubro-negro e teve uma rápida passagem como assistente do Atlético Paranaense, assistente técnico. Então, de técnico, de time profissional, ele não tem zero, nada. Aí o Vasco quer contratar ele para ser técnico do time profissional, essa diretoria só pode estar de sacanagem. Seu Carlos Brasil, dá um tempo, né? Que o senhor não é do ramo, não sabe da história do time profissional, a gente já sabe. O senhor era do time sub-20 ou categorias de base. No profissional, o sarrafo é mais embaixo, né, meu amigo? Então, dá um tempo que não dá. E a outra, a 777 sugeriu que o contrato do novo técnico seja até dezembro. Se ela não está pagando, ela não tem que sugerir nada. Ela ainda não assumiu o clube. Já que ela ainda não assumiu o clube, por isso ela não está dando dinheiro, então ela também não pode optar. Aliás, opinar. Vai opinar por quê? Olha, o Vasco está uma bagunça, é cada dia uma história, e a gente começa a ficar de saco cheio com isso aí. Comenta o que você acha dessa movimentação da torcida, subindo essa hashtag aí, Maurício Nunca, né? Maurício Souza Nunca, que foi colocada no Twitter ontem. Comenta aí para a gente depois também debater. Você está de acordo com a vinda desse técnico para o Vasco da Gama? Ou escolheria outro? Vamos lá. E a guerra entre Vasco e o consórcio Maracanã continua. O Vasco reencontra o Maracanã com arquibancadas lotadas, atrito nos bastidores e divulga a carta aberta. Bom, eu vou colocar para você agora a imagem aqui da carta aberta do Vasco da Gama,
que foi endereçada hoje. Vamos ver. Um século de lutas. O Vasco da Gama é um gigante do futebol brasileiro por merecimento. Escreveu partes grandiosas de sua história dentro de campo, e é um dos clubes com mais motivos para se orgulhar de sua história também fora de campo. Ser vascaíno é torcer por um futuro que honre nossa história, e ela não é pequena. O relacionamento do Vasco com seus co-irmãos ou rivais do futebol do Rio de Janeiro é um caso à parte. Em breve, o clube celebrará o centenário de um dos capítulos mais importantes de sua história, a Resposta Histórica de 1924. O caminho que leva à construção desta carta tem uma raiz muito bem definida, a mudança de regras. Após o sucesso do clube no campeonato de 1923, tendo em seu time atletas negros, pobres e analfabetos, os demais clubes do Rio de Janeiro mudaram os critérios esportivos da liga de futebol da época. Exigiram a desfiliação dos atletas tidos como indesejáveis, o que o Vasco orgulhosamente negou, e, posteriormente, demandaram ainda que o clube tivesse um campo próprio para mandar seus jogos. O resultado foi a construção de São Januário, o maior do Brasil e da América do Sul à época, nossa casa, nosso orgulho, nosso lar. Grandeza não se compra, grandeza se constrói. E quis a grandeza do clube que nossa história não fosse escrita apenas em um palco, mas em dois. Desde a inauguração do Maracanã, em 1950, o Vasco construiu uma relação íntima e vitoriosa com o maior estádio do mundo. Foi o primeiro campeão do Maracá, e se acostumou a grandes jogos e inesquecíveis conquistas. É um caminho a não ser apagado jamais. É natural, portanto, que o Vasco mantenha uma relação contínua com o Maracanã, levando para lá grandes jogos e públicos contra adversários tradicionais. O Vasco X Cruzeiro deste domingo é um deles. Não chega a ser surpreendente, mas triste que a história se repita. As regras foram modificadas novamente. Segundo as regras da concessão, o aluguel para uso do Maracanã é de R$90 mil. Esta é a regra aplicada para partidas muito recentes, de alguns poucos dias atrás. Mas agora, sem qualquer justificativa, o valor cobrado para a partida do Clube de Regatas Vasco da Gama foi estabelecido em R$250 mil. O Vasco pediu esclarecimentos, obtendo em troca um constrangedor silêncio. Além disso, a concessionária do Maracanã modificou as regras em torno dos bares e restaurantes do estádio. É praxe que o clube mandante obtenha um percentual das vendas no dia do jogo. Tal direito, no entanto, foi negado ao Vasco para o jogo deste domingo, o que significa que o consumo de mais de 60 mil vascaínos no estádio não se reverterá em recursos para o clube. Novamente, nenhuma explicação plausível nos foi oferecida. Por fim, o Maracanã possui um espaço para mensagens institucionais, à beira do campo, no setor leste. É aquela mensagem visível nas transmissões televisivas, com dizeres escolhidos pelos clubes, direcionados aos espectadores. O Vasco apresentou a mensagem a ser veiculada na partida deste domingo, o que foi vetado pela concessionária. A mensagem que o clube pretende disponibilizar é a seguinte: desde 1898 o legítimo clube do povo, respeito, igualdade, inclusão. Mais uma vez, o motivo do veto não foi explicado, o que nos leva a crer que haja algum tipo de censura à mensagem que o Vasco pretende veicular. Demandamos o restabelecimento do valor previamente determinado pela concessionária para o uso do Maracanã pelo Vasco, demandamos o restabelecimento da participação do clube sobre as vendas nos bares e restaurantes do estádio no dia da partida, e demandamos a veiculação da mensagem do clube na lateral do campo. Demandamos, enfim, o respeito à história do Vasco da Gama e às regras vigentes para o uso do estádio. Nenhuma destas demandas se afasta do trato normal a um grande clube do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Vasco da Gama encontra um tratamento paralelo àquele recebido no início do século passado. Mudam as regras, mas não impedirão nosso clube de exercer sua grandeza de sempre. Conselho Deliberativo CRVG. Conselho de Beneméritos CRVG. Assembleia Geral CRVG. Conselho Fiscal CRVG. Diretoria Administrativa CRVG. Bem, meu amigo, diante de tudo que você ouviu aí, eu gostaria que você deixasse seu comentário em relação a essa carta aberta que a diretoria colocou. Será que adianta? Ou seria mais fácil eles terem visto o contrato antes? Né? Parece brincadeira. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora.
E lembrando a você que no Radar Vascaíno volta daqui a pouquinho. A partir das 3 horas, a gente faz a nossa live do pré-jogo e às 18 a gente volta com o pós-jogo. Um forte abraço para você e vamos torcer por uma vitória do Vascão hoje. Valeu!